Boa tarde, galera. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é com grande alegria que eu trago um convidado muito especial para dar um testemunho sobre a vida dele e mostrar quem é Jesus em nossas vidas, o que ele pode fazer para transformar a sua e a minha vida. Já vai deixando o seu comentário, seu like, compartilhem e não deixe esse vídeo morrer, ok? Eu me chamo José Anderson, sou natural do Piauí, eu moro em Brasília há 14 anos, vim pra cá muito novo, com os meus 13 anos. Pra quem não sabe, a realidade do Piauí com a realidade daqui é muito diferente, né? Vim pra cá porque minha mãe já morava aqui há muito tempo, mora aqui há muito tempo, só faltava eu e minha outra irmã chegar aqui em Brasília, né? E eu cheguei aqui em 2006, numa terra totalmente diferente para mim, estranha, e foi onde eu comecei a me enturmar, a me envolver. Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito tímida, e para mim fazer amizade aqui demorou muito, né? Precisei estudar para começar a me enturmar com as pessoas de fato. E foi nesse período que eu comecei a ir para a igreja e ficava frequente muito na igreja. Foi lá no ano de 2009, de fato, eu comecei a ir para a igreja mais a profundo, mais firme, mais tudo. Participei do neocatecumenato também, e lá não me encontrei no neocatecumenato, né? Participei de grupo de jovem, foi onde eu me apaixonei e me encantei pela igreja e tudo, né? E foi onde eu me aprofundei mais nesse conhecimento com Deus, né? Porque antes era missa dominical, missa na sexta-feira, e olha lá na sexta-feira, só ia missa no domingo. E nisso chegou um convite de pessoas da igreja, do Quincas, do Romildo, para que eu fizesse parte de um grupo de jovens, né? E eu recebi um quebra-cabeça, e nesse quebra-cabeça a gente ia montar uma imagem. Essa imagem nunca chegou a ser montada porque todo mundo que foi chamado lá no início foi e perdeu essas peças, né? Aí eu fui para uma vigília, isso eu tinha 16 anos já, eu cheguei aqui com 13, eu tinha 16 quando eu iniciei num grupo de jovens. Foi onde eu, com 16 anos, eu me considerava imaturo, né? E cheguei e já como coordenador de grupo de jovem, uma coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha participado e coordenado, né? E imagina na cabeça de alguém que tem 16 anos coordenar alguma coisa, né? E olhar e perceber aquilo que era totalmente novo para mim, né? De 12 coordenadores, eu era o mais novo deles. Eu tinha 16, enquanto os outros já tinham 20, quase 30 anos, e eu era o mais novo, né? E foi um desafio para mim coordenar um grupo de jovem, eu sendo jovem, coordenar outros jovens. Foi onde eu também me aprofundei na liturgia, fiz parte do grupo de liturgia por 5 anos, 5 anos por aí mais ou menos. Eu me apaixonei por Deus, né? Tive um apaixonamento por Deus, mas em 2011, isso já tinha 2 anos de grupo de jovem. Eu falo que é 2011, mas pessoas falam que é 2010. Então eu não sei exatamente a data certa, né? Se foi 2010, se foi 2011. Que eu comecei a me distanciar do grupo de jovem, eu comecei a me distanciar da coordenação, eu saí da liturgia, da pastoral da liturgia da capela onde eu faço parte, que é São Rafael, que faz parte da paróquia São Miguel, e aonde eu comecei a me afastar do grupo de jovem e comecei a me envolver com grupinhos de pessoas, e esse grupinho a gente fazia cada coisa, cada presepado. E eu quero deixar bem claro que eu vou falar, nenhum deles me forçaram, nenhum deles ficaram insistindo. Foi vontade minha, foi interesse meu de chegar e usar, né? Lá em casa é uma discussão porque, fulano te ofereceu. Não, se fulano me oferece, eu faço se eu quiser, eu uso se eu quiser, eu faço tal coisa se eu quiser. Então não tem essa história de culpar outra pessoa. Eu não estava sendo obrigado com a arma na cabeça, então eu fiz por vontade, por querer e por curiosidade. Foi quando eu comecei a me envolver com drogas. Eu comecei a usar drogas em 2010 para começo de 2011, e
em vez de eu chegar para as pessoas do grupo de jovens, chegar e comentar para elas e falar com elas o que estava me acontecendo comigo, não, eu resolvi esconder, resolvi deixar aquilo só para mim, deixar aquilo guardado lá no meu fundo, achando, imaginando que ninguém saberia de nada, né? Mas na verdade todo mundo já sabia, porque eu não fazia escondido. Não era uma coisa que eu fazia escondida, era uma coisa que eu fazia abertamente, às claras, para que todo mundo visse, para que todo mundo tivesse esse conhecimento. Mas lá no começo, em 2010, 2011, foi mais escondido. E depois disso eu falei, para que eu vou ficar escondendo se uma hora vão ver? Para que eu vou ficar escondendo se uma hora eu vou ter conhecimento disso? E foi onde eu já não estava nem aí mais. Eu fumava perto da igreja, eu fumava perto da casa do povo onde eu conhecia, eu ia nas bocas de fumo perto da casa do povo, e eu não estava nem aí mais, eu não escondia. Para mim já não era a coisa mais escondida. E foi indo, 2011, 2012, 2013, 2014, eu saí a primeira vez da casa da minha mãe. O problema que eu tive na minha mãe, e já não conseguia sustentar o meu vício, peguei dinheiro dela para sustentar esse meu vício, peguei dinheiro do meu padrasto para sustentar meu vício, e foi dando uma situação piorando cada vez mais. Saí de casa em 2000, no comecinho, não lembro mais ou menos quando foi, em 2014. Voltei no finalzinho de 2014, 2015. Minha mãe viajou, eu fiquei um mês em casa sozinho. Então imagina, um mês eu em casa sozinho, foi onde teve drogas livremente. Tudo que você imaginar, a casa onde só vivia eu, mais alguns amigos, minha irmã e um monte de amiga dela. Eu tenho meio que vergonha de falar o que acontecia, né? Mas não sobre o uso de droga, isso eu não tenho, mas é por causa de que rolava sexo lá, torta e à direita, rolava muita coisa, né? Para não falar o que eu tô pensando, a palavra que eu tô pensando, né? Mas rolavam coisas que todo mundo sabe, todo mundo imagina o que acontece, né? Numa casa onde só tem homens, mulheres, numa casa regrada, durante um mês, regrada a drogas, bebidas, então todo mundo sabia o que acontecia. Nessa época eu trabalhava na madeireira, chegava em casa meio-dia para almoçar, e já começava, dava 1h30 eu voltava, aí chegava 6 horas, ia dormir 4 horas, 5 horas da manhã, dormir não, né? Encostava minha cabeça para descansar meu corpo, porque ali eu já tinha bebido, usado maconha, tirado cocaína. A única droga que eu nunca usei foi crack nem lança-perfume, porque não tinha interesse nenhum pelas duas. E foi onde eu fui me afundando, né? Aí em 2015, no finalzinho de 2015, eu saí de casa da minha mãe e vim morar aqui na 508, bem próximo daqui da casa onde eu estou agora. Fui morar nesta casa com um amigo, a gente dividiu o aluguel e eu fui indo. Saí do emprego, eu já não trabalhava mais, na verdade. Então eu fazia bicos com um amigo, para que eu pudesse ajudar no aluguel no final do mês, né? Para poder me manter também. E nesta casa também aconteciam coisas que eu não me alegro, que não é uma coisa muito boa. Numa casa onde eu vi uma menina tendo relações sexual com mais de 20 pessoas. E aquilo eu me apavorei. Eu estava no meio, claro. Mas aí quando eu recobrei a minha consciência, eu falei, o que eu estou fazendo? E eu saí da casa, eu voltei no outro dia, porque eu não queria nem estar vendo aquilo. E assim, e era ela mesmo que convidava as pessoas. Ela era que ia lá, pegava, escolhia, ia pro quarto e voltava, pegava outro e ia pro quarto. E eu fiquei horrorizado com aquilo, né? Aonde uma menina acho que ela tinha mais ou menos uns 20 anos, em uma noite, ter relação sexual com 20 pessoas, com 20 homens, né? E aquilo me deixou apavorado.
E eu falei, aqui não dá para me ficar, eu tenho uma vida errada, mas esses ambientes não me faz tão bem. Aí eu fui morar com a minha irmã, que é uma irmã mais nova que eu. Ela morava na 509, bem próximo daqui também. E eu fui morar lá nesse local, nesta casa, onde era um local também totalmente desregrado, né? Mas também não acontecia as coisas que aconteciam, né? Claro, a gente bebia lá, a gente fumava, a gente usava droga lá e por aí ia. Era uma casa onde tinha crianças também, então meio que a gente respeitava, né? Porque a gente não respeitava totalmente porque a gente bebia, a gente usava droga, a gente tirava lá no meio das crianças, então a gente não respeitava, né? Mas em questão das outras coisas, a gente não fazia assim por causa das crianças, né? E foi indo, foi no finalzinho de 2015 pro começo de 2016, aonde eu comecei a roubar, né? Porque eu já não trabalhava, já não tinha como sustentar o meu vício, e eu roubava para sustentar o meu vício, tenho que comer e por aí vai, né? Aí fiquei nisso, era todo dia, eu saía para roubar, e foi no começo de 2016, eu mudei de casa, eu e minha irmã fomos morar com outra amiga dela, nesta casa, aonde também a gente usava droga, mas a gente não usava drogas pesadas, né? Mas o povo lá usava Roupinol é aquele remédio controlado, êxtase, por aí vai. Mas deixando claro que eu nunca cheguei a experimentar crack, né? É a droga que eu nunca tive interesse nenhum. E foi indo, eu continuava roubando. Neste período, em 2015, meu sobrinho já tinha nascido. E aí a gente resolveu, em 2016, eu e minha irmã, morar numa casa só eu, ela e meu sobrinho. Porque seria melhor para nós três, né? Porque aí ela tinha a privacidade dela, eu tinha a minha, ela tinha um neném, e onde a gente morava só eu e ela, não acontecia nada, né? A gente não fumava lá, a gente não levava ninguém para lá, porque por causa do Arthur, que tinha 2 meses, 3 meses, 4 meses por aí, que ele tinha nascido, e a gente resolveu respeitá-lo, né? E aí a gente teve uma briga, ela foi morar, ela e uma amiga dela, e eu fui morar sozinho. Nesse ciente que eu fui morar sozinho, eu comecei a traficar, eu ainda roubava, eu fumava todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Certa vez eu fui pro plano, fui roubar lá no plano, roubei um celular, quase fui preso, os caras quase me pegaram e quase me espancaram, me bateram. Eu atravessei o Eixão, para quem conhece aqui em Brasília, tem o Eixão pro rumo do plano ali de Brasília. O Eixão é uma pista que tem 12 faixas, então imagina você atravessar o Eixão normal, você não consegue. E eu não sei como é que eu atravessei as 12 faixas do Eixão correndo com um monte de carro vindo ao mesmo tempo. Não sei, fui parar na L2. Sei nem como é que eu cheguei lá na L2 correndo. E eu fui tão descarado, porque lá na L2 não tem ônibus pra cá. É uma demora, né? Uma eternidade. Voltei pro Eixão, peguei ônibus no Eixão e vim embora.